nós passamos a prova do naval, eu soube que a sua próxima prova vai constar dos assuntos de distribuição eletrônica, tabela, ligação, NOx, e aí eu estou fazendo 4 vídeos de revisão, um de cada tópico, para a gente agora ir montando revisões de cada assunto. E aí a gente vai fazendo um trabalho de relembrar conteúdos com você. Esse primeiro vídeo eu vou gravar uma revisão sobre distribuição eletrônica. A base da distribuição eletrônica são os subníveis. A distribuição por subníveis é um enredo de todo o processo e segue sempre o diagrama de Pauling, que é essa sequência que organiza os átomos por subníveis e a partir deles a gente organiza os níveis ou camadas. Então vamos exemplificar nesse primeiro exemplo geral. Se eu me pedem para fazer a distribuição eletrônica, não importa se por níveis ou subníveis, eu primeiro faço sempre por subníveis, seguindo o diagrama de Pauling. Então eu tenho aqui o número de prótons, que para um átomo neutro é igual ao número de elétrons, lembra? Então eu tenho que distribuir esses 34 elétrons seguindo aquela sequência. Então eu vou colocar 2, com mais 2, 4. Aqui cabem 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Com 10, 30. Embora em 4P caibam 6, são apenas 34. Então eu vou colocar os 4 que faltam para completar os 34 elétrons. Tudo que tem 1 na frente representa a camada K. E ela tem 2 elétrons. Tudo que tem 2 na frente representa a camada L. 2 e 6, 8 elétrons. Tudo que tem 3 na frente representa a camada M. 2 e 6, 8 e 10, 18. E tudo que tem 4 na frente representa a camada N. 2 e 4, 6. Essa então é a distribuição por subníveis e essa distribuição por camadas. Vamos lá. São agora 12 elétrons. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Lembrando, tudo que tem 1 na frente, camada K. Tudo que tem 2 na frente, camada L. Tudo que tem 3 na frente, camada M. Cloro 17. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, para 17 faltam 5. Então vamos lá. Tudo que tem 1 na frente, camada K. Tudo que tem 2, 2 e 6, camada L. Tudo que tem 3, camada M. Então essa é a distribuição por subníveis, essa por camadas. Agora, a partir daí, você entra com os conceitos básicos de tabela. Lembra que toda vez que o elemento acaba em S ou P, ele é da família A. D ou F, ele é da família B. Então, se esse acabou em P, ele é um elemento da família A. Na última camada dele, ele tem 6 elétrons. 6A. E a última camada foi a 4ª. Então ele é do 4º período. Localizar na tabela é dizer o período e o grupo que o elemento pertence. Se esse acabou em S, ele é um elemento da família A. Se na última camada ele tem 2 elétrons, 2A o metal alcalino terroso. E a última camada foi a 3ª. Então ele é um elemento do 3º período. Esse elemento acabou em P, família A. Na última camada tem 7 elétrons.
só que a última camada é a terceira. Então ele é um elemento do 7A, ou terceiro período. O grupo 7A também é chamado de halogênio. O grupo 6A, calcogênio. E o grupo 2A, metal alcalino terroso. O segundo exercício vai discutir com você os dois critérios de classificação dos elementos que a gente aprende em tabela periódica. Lembra, se você vislumbrar a tabela, tem uma escadinha nela, ela vem sempre na prova. Quem está à esquerda é metal, quem está à direita é ametal. E aquela coluna totalmente à direita são os gases nobres. E quanto à distribuição eletrônica, os elementos da família A são os que acabam em S ou P, elementos representativos. E quem acaba em D, elemento de transição. E quem está lá embaixo na tabela, transição interna. Então, potássio 19, ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, ele acaba em S ou P. Como ele está à esquerda, ele é um metal e um elemento representativo. São as duas principais classificações que você trabalha. O manganês é da família 8B. Ele está na meiuca da tabela periódica. Espera aí. 22, 23, 24, 25. 3B, 4B, 5B, 6B. Se ele é da família B, ele é um metal. Todos os elementos da família B são metais. Só que ele é um metal de transição. Era isso que ele esperava de você. O enxofre está à esquerda, à direita daquela linha que eu falei, daquela escadinha. Então ele é um ametal. Como ele acaba em S ou P, é um elemento representativo. O urânio está lá embaixo. Como está à esquerda da escadinha, é um metal, só que ele é um metal de transição interna. É isso que ele espera de você. E o criptônio está naquela coluna direita. Então ele se classifica como um gás nobre. E como todo gás nobre acaba no subnível P a distribuição, ele é um elemento representativo. Então isso aqui foi só para relembrar pontos fortes de tabela, localização e classificação e distribuição eletrônica. Vamos então focar um pouco mais nesse vídeo na distribuição eletrônica. O próximo que eu vou gravar com você, a gente vai misturar tabela com ligação. Porque numa questão de prova é muito comum ele misturar tabela com distribuição eletrônica ou tabela com ligação. E eu já vou mesclar isso para a gente bater bastante questões. Então vamos lá. Ele diz agora para mim que um cátion bivalente, se é cátion a carga é 2 e positivo, bivalente 2. Então um cara cuja carga é mais 2 apresenta 36 elétrons. Espera aí. Por que o cara é um cátion bivalente? Ele é um cátion porque ele perde elétrons. E ele perdeu 2 elétrons. Ora, Edson, se ele perdeu 2 elétrons e está com 36, antes de perder, o átomo neutro tinha 38. Então, o número de prótons e de elétrons desse cara é 38. A partir daí, ele quer a localização. Se o cara desse a tabela, era só olhar onde está o elemento cujo número atômico é 38. Se não der a tabela, faz a distribuição eletrônica. 2, 4, 10, sempre seguindo aquela sequência. 12, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36, com 2, 38. A última camada dele foi a quinta. Então ele está na quinta linha da tabela periódica. Se ele está no quinto período,
tudo que é quarto eu anulo. Se a distribuição acaba em S, ele é da família A. E se tem 2 elétrons na última camada, família 2A. Então ele é do 2A, quinto período. O que é um A ou outra família também portaria. É isso. Esse é o estilo do naval. Já caiu uma vez no naval esse e eu adaptei para 5 elétrons, o naval tinha caído com 6. Vamos rapidinho fechar esse. Se eu tenho que respeitar as condições, a primeira condição é 4 camadas completas. Então eu vou distribuir elétrons até que isso aconteça. E aí lembra que esse número que está na frente, ele representa para você as camadas. Então veja só, quando eu terminei um S2, eu fechei a primeira camada. Quando eu acabei 2P6, eu fechei a segunda camada. Quando eu cheguei em 3D10, eu fechei a terceira camada. Ele tem 4, então eu vou completar o 4. Aí vem 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14. Aqui sim, quando eu boto 4F14, eu coloquei os 32 elétrons da quarta camada e fechei a quarta. Respeitado isso, qual foi a condição final? 5 elétrons na última camada. Só que como eu já botei até o 6, essa é a última camada. Se já tem 2, 5D10, 2 com 3, 5. Respeitei os 5 elétrons na última camada. E quantos elétrons no total ele tem? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 83. Então esse cara tem 83 elétrons e 83 prótons. Beleza? Essa é a ideia. Vamos lá. Qual das seguintes estruturas tem maior número de elétrons de valência? Lembra que elétron de valência são os elétrons da última camada. Toma cuidado que a armadilha desse exercício é as cargas. Porque você ganha ou perde elétrons, lembra isso, sempre na última camada. Cloro 17. 2, 4, 10, 12 e 5, 17. Só que ele quer alguém que ganha um elétron. Então aqui passa a ser 6. E a última camada desse cara tem 8 elétrons. Cálcio 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Só que esse cara perde 2. Então ele vai perder os 2 elétrons daqui. A última camada desse íon tem também 8 elétrons. Zinco 30. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Como ele não perde nem ganha, é o átomo neutro, a última camada desse átomo tem 2 elétrons. Esse com certeza não é a resposta. Manganês 25. 2, 4, 10, 12, 18, 25. Só que quando ele é o cátion bivalente, ele vai perder os 2 da última camada. Logo, 2 e 6, 8 e 5, ele passa a ter 13 elétrons na última camada.
Por enquanto é esse. Mas vamos ver o último. 28. 2. Você vê que eu faço sempre com o número que ele dá. 10, 12, 18, 28. Mas ele é um cátion trivalente. Vai perder 3 elétrons. Vai perder os 2 da última camada e 1 da nova última camada. 2 e 6, 8 e 7, 15. Então, esse é o que tem o maior número de elétrons na última camada da estrutura. Os elementos da família B dão sempre trabalho por essa questão que não se perde no final, mas sim na última camada. E é isso que tem que ter atenção. Ferro 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 6. Só que ele quer o cátion bivalente, perder 2. Como ele perde 2 na última camada, ele acaba em 3d6 a sua distribuição eletrônica. Então tem que ser alguém que não tem o 4s, mas que acabe em 3p6, 3d6. Letra D. É isso. Daqui a pouco vamos trabalhar a segunda etapa da revisão, fazendo questões de tabela e ligação. Vamos lá.